Estamos aqui com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente pega um tema, estamos na segunda temporada e o tema da segunda temporada é Bolsonaro. E agora? Temos Jair Messias Bolsonaro como presidente eleito do Brasil. A gente está gravando isso em 2018, pós-eleições. A posse acontece em janeiro de 2019. E a gente está pegando pessoas de profissões diversas, de lados diversos, de opiniões diversas, para vir aqui e tentar adivinhar, ter certeza do que vai acontecer com o governo Bolsonaro nesses próximos 4 anos. E a gente já pegou de tudo e agora chegou a hora de olhar e escutar, melhor dizendo, Fernando Schiller, cientista político, também professor, uma das mentes mais abertas desta república. Vamos ver o que ele tem para falar. Ligando. Alô? Fernando Schiller, tudo bem? Bom dia, Fala, boa tarde, Potter. boa noite, como é que estamos? Tudo bem, tia, tudo jóia. Já estamos a gravar, Fernando Schiller. Então, todas as tuas sílabas a partir de agora serão colocadas São aqui gravadas, nesse querido podcast. tudo que eu disser poderá ser usado contra mim. Exatamente. Sabe que eu confesso, Fernando, que eu queria daqui a uns anos escutar o que as pessoas estão falando aqui para ver o quanto que as pessoas estão acertando, porque a proposta dessa segunda temporada, ela é uma pergunta absurdamente ampla que colabora muito para respostas erradas, né? Porque é Bolsonaro 2 pontos, e agora? É uma boa pergunta. Tem como ter noção, Fernando? Tem como a gente ter dias depois de uma eleição, a gente tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer? Olha, em primeiro lugar, vamos fazer um elogio para as eleições, né? Funcionou muito bem, o TSE funcionou muito bem, a Justiça Eleitoral Brasileira cumpriu mais uma vez seu papel, as nossas urnas eletrônicas, falou-se tanto, discutiu-se tanto, funcionaram. É óbvio que nós estamos num período de polarização, a democracia digital é assim, será sempre assim, a democracia não será mais silenciosa como eventualmente foi 20, 30 anos atrás. Aliás, não era tão silenciosa, mas enfim, tinha menos barulho digital. Hoje as pessoas estão aí opinando o dia inteiro e isso causa um pouco de turbulência, amigos se separam, famílias, a gente sabe desse processo todo de tribalização e tal. Mas o fato é que, começa um novo governo, agora nós entramos no mundo real da política, né? O governo já está tentando aprovar lá seus projetos, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, formar base no Congresso. Quer dizer, sai um pouco dessa histeria, da grande discussão da campanha eleitoral. As pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer essa transição, né? Mas o fato é que é o momento que a gente está vivendo, é um novo grupo político que chega ao poder, que nunca esteve no poder, na verdade, né? A política no Brasil sempre foi um pouco um ping-pong entre o PSDB e o PT, depois nós tivemos esse interregno agora com o Temer, mas que era um grupo conhecido, na verdade, era um grupo que vinha de dentro da grande coalizão do próprio PT, nos 2 governos da ex-presidente Dilma. E agora é um novo grupo que a gente não conhece muito, digamos assim. Eu acho que nem o próprio grupo do Bolsonaro ainda tem a perfeita noção, digamos assim, da completude do projeto, do detalhamento, da equipe, de quem é quem e tal. Isso causa alguma insegurança, né, alguma incerteza, mas logo a gente vai ter mais clareza dos projetos que o governo vai apresentar aí. Entendi. Tu chegou a falar uma palavra um pouco mais forte no sentido de o Brasil tá nervoso, né? Ele tá dividido. Eu faço uma brincadeira e fiz essa brincadeira com outros entrevistados aqui, que o único lugar onde a gente tinha uma noção, melhor termômetro para febre que foi a eleição era o grupo da família, né? Porque é um grupo que ele é forçado a colocar pessoas ali. E essas pessoas pensam diferente, né? Diferente das bolhas que a gente tem do trabalho, né? De quem pensa diferente com a gente. É só a eleição, Fernando? Ou tu acha que a partir de janeiro isso também vai ocorrer? Continua assim? Baixa um pouquinho a temperatura, mas não muito. Eu vou lá. A internet é um espaço, é um ecossistema de baixa empatia. Isso hoje é conhecido. Então nós tivemos no Fronteiras do Pensamento a Susan Greenfield, que é uma neurocientista inglesa, tocou muito nesse ponto. Então você ataca as pessoas de um jeito, você usa um tipo de expressão, né, agressiva, etc., que você não usa no dia a dia na frente das pessoas, no contato físico com as pessoas, né? Eu brinco sempre, a democracia foi inventada antes da internet, né? A internet inventaram depois.
Complicou tudo. Quer dizer, a democracia foi inventada para que as instituições, partidos, parlamentos, sindicatos, mídia profissional fizessem o filtro, não é? Fizessem a racionalização, mediassem a opinião dispersa, difusa da sociedade. Não é? Isso explodiu. Quer dizer, a internet fez explodir isso. Que bom, né? As pessoas podem participar, podem opinar, podem dar seu palpite 10 vezes por dia, podem botar o dedo na cara, podem botar meme, distribuir fake news, tudo isso aí. Tudo que o pessoal gosta, né? Então, só que dá mais barulho, dá mais conflito. Depois, antes da internet, você vivia com zonas agradáveis, zonas de silêncio e ignorância, certo? Então eu não sabia bem que o meu colega de trabalho pensava sobre o Bolsonaro ou sobre o Haddad. Eu não sabia qual era a posição da minha prima sobre o aborto. Eu não sabia que o meu cunhado achava de Cuba. Eu não sabia nada disso. Agora eu sei tudo. A pessoa, que horror o mundo onde eu sei tudo. Eu acordo de manhã, abro o Twitter e vejo o meu coleguinha bacana que senta do meu lado, que adora o Bolsonaro e eu gosto do outro, ou ele gosta do outro, eu gosto do Bolsonaro, não sei. Entende? Então, é claro que cria uma confusão esse negócio. Nós passamos a funcionar como uma comunidade. Imagina todo mundo morando junto dentro de uma casa um mês. Né? Pessoa que daqui a pouco dá briga, né? Certo? A gente morava em casas separadas antes. Agora a gente mora numa grande casa digital. Certo? É óbvio que dá mais conflito, nós tentamos mediar posições, chegar a consenso, disputar opiniões. Não dá. Então a sociedade não tem esse nível de possibilidade de consenso. Eu brinco sempre, quem gosta do Alexandre Frota não vai gostar de quem gosta do Caetano Veloso, não tem jeito. São tribos diferentes, só que o problema é que as tribos estão contatadas, elas estão brigando ali no espaço digital. Então a sociedade vai viver mais conflito, vamos ter que nos acostumar com isso. E a gente notou isso muito perto, né? Mas vamos lá. Uma das grandes discussões, Fernando, foi em cima do que o Brasil poderia virar. E agora eu já falo de um ganhador, né? De um presidente eleito com o Bolsonaro, né? Que poderia se tornar uma Filipinas, pode se tornar, sei lá, alguns lugares bem horríveis do mundo aí. A palavra fascismo foi citada diversas e diversas vezes. Há um exagero nisso ou quem falava isso tem toda a razão? A internet, a arena digital, a democracia digital é o ecossistema do exagero, né? Evidente. Então, eu nunca vi como foi vulgarizada a palavra fascismo e até a palavra nazismo, né? Existe uma falácia clássica, né? A falácia do nazismo, a falácia de Hitler. Quando você começa numa discussão e chega a Hitler, né, que significa que você não tem uma discussão nenhuma, ela perdeu inteiramente a racionalidade, né? Então, digamos assim, a retórica histórica, digamos assim, do Bolsonaro, né, elogios ao regime militar, etc., tudo que a gente sabe, é evidente que causa apreensão e há razões para isso, né? Agora, não se compra numa democracia, na minha visão, assim, uma interpretação da política pelo valor de face de uma retórica, certo? A retórica é um dos componentes da política. Eu tenho escrito muito sobre isso. A minha visão é que a democracia ela cumpre um papel regulador, um papel moderador. A democracia ela é uma máquina de moderar, de ajustar, de aproximar posições, né? Ela é uma máquina, digamos assim, eu vou usar uma expressão meio Marina Silva, assim, ela é uma máquina que metaboliza, né? Inclusive posições radicais. Então a minha aposta, né, eu tenho que não há evidências de que essa retórica do passado do Bolsonaro necessariamente vá redundar em um governo de tipo autoritário. Eu acho que as nossas instituições são muito fortes. Acho que o Brasil é uma democracia que tem 30 anos aí já de Constituição com freios e contrapesos, né? Acho que tudo isso é moderado pelo Congresso, já foi moderado um pouco no segundo turno, a própria lógica do segundo turno leva a isso. Quando vai compor os partidos já tem que moderar mais, quando monta equipe tem que moderar mais, quando tem que negociar com outras instituições. Hoje, por exemplo, para você aprovar, vamos lá, pegue a pauta conservadora do Bolsonaro, ela realmente existe, ela foi apresentada nas eleições e ganhou o jogo, né? Redução da maioridade penal. Ele quer botar para 17 anos. Eu, particularmente, sou contra isso. Acho que não resolve o problema, você colocar adolescentes no sistema prisional adulto. Mas vamos lá. Você tem que passar pelo Congresso, 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Né? E corre o risco ainda de ter uma ação de inconstitucionalidade ou algum tipo de recurso ao Supremo, enfim, se algum problema acontecer. Enfim,
Um longo debate, demora tempo esse negócio, passa por comissões, tem audiência pública, ou seja, a democracia tem um processo, tem um metabolismo, não é assim, o cara chega lá, é um imperador, né, e baixa determinações, então, enfim, as pessoas têm uma ideia meio errada sobre isso. Se pegar cada item da pauta do Bolsonaro, vai passar por toda uma tramitação, né? Depois, a pauta é mais conservadora ou mais progressista, depende do gosto de cada um. Se a sociedade aprova pautas mais conservadoras, ou que eu acho que sejam mais conservadoras, depois o Congresso aprova, né, o Supremo não derruba, elas são o resultado da democracia. A gente tem que aceitar. A democracia significa o seguinte, Potter, tem que aceitar quem pensa diferente. Tem que aceitar que eu não sou dono do mundo, que eu não sou dono da verdade, né? Tem que ter tolerância é difícil, a tendência é a gente se achar meio dono da verdade. Democracia não é assim. Entrou uma turma nova no poder agora, que tem ideias diferentes, digamos que quem em regra ocupou o poder no Brasil recente, né? Vamos ver o que vai acontecer. A democracia, assim, ela inclui quem está na periferia e põe no centro do jogo, não é? É isso que a gente está vivendo agora. Sim. Eu acho que isso aí tudo é saudável do ponto de vista de inclusão democrática. Tem uma série que eu adoro, que é The West Wing, que cerca, né, o presidente dos Estados Unidos, aquela equipe de comunicação, de aconselhamento, digamos assim. O presidente Bartlet, vivido pelo pai do Michael Douglas. É o pai do Michael Douglas, né? Não, desculpa, do Charlie Sheen, desculpa, o pai do Charlie Sheen. Ah, sim. E aí ele perde uma eleição no condado do colégio dele, alguma coisa acontece lá, mesmo sendo presidente. Aí a secretária, a pessoa mais próxima dele, digamos a pessoa que toca a comunicação dele, chega pra ele e fala assim, ó, olha, numa democracia, muitas vezes outras pessoas ganham. O Brasil é uma democracia saindo de uma pré-adolescência. Tô partindo em cima de 89, digamos assim. A gente tem muita coisa que aprender ainda? Ou a internet nos assustou um pouquinho só? Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Nós temos que cultivar uma cultura de tolerância. Olha, o grande mestre desse negócio é o Barack Obama. Tem 2 vídeos na internet que são fantásticos. Um deles todo mundo pode assistir aí, o dia depois da eleição do Donald Trump, né? Os democratas estavam cabeça quente, muita gente chorava, muita gente comemorava, e ele diz assim, vem cá pessoal, ele dá um discurso fantástico, tá na internet, e diz assim, vem cá, democracia é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Quem perde esquenta a cabeça, vai para casa, fica meio chateado, depois retoma a força, volta, pode ganhar na próxima eleição, né? Eu me lembro quando tinha o George Bush, W. Bush, todo mundo dizia que ia criar a teocracia americana, o Tea Party, a extrema-direita religiosa. Eu participei de um monte de debate sobre isso. Anos depois entra o Barack Obama, a fina flor do liberalismo progressista, ligado a direitos humanos, os maiores estadistas, talvez, da virada do século, né? Então a democracia, sim, tem muita histeria nesse negócio todo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a gente tem hoje instituições sólidas do ponto de vista democrático, mas ainda falta para o país uma cultura democrática, uma cultura de tolerância, de aceitação de ideias com as quais a gente não concorda. Nessa eleição eu vi muito isso, deslegitimação do adversário, de um lado e de outro. Um lado dizia assim, esse lado é uma organização criminosa. O outro dizia, esse é fascista, nazista. Não dá para fazer debate desse jeito, entende? E interessante que isso não vem dos candidatos, isso vem do eleitorado. Isso vem de quem se acha muito democrático, não é? Então isso vem da academia muitas vezes, isso vem dos intelectuais, até setores da mídia. Então eu acho que nós temos que apostar. Eu tenho feito um trabalho quase de missionário nisso. Eu tenho tentado, né? Mas eu sou... Vamos lá. Assim, nós temos que realmente criar uma cultura de democracia que significa saber perder, significa um ceticismo, Potter. Ou seja, o sujeito não achar que é dono da verdade. Um dos meus gurus intelectuais é o Albert Camus. Ele diz assim, eu só vou entrar um dia num partido político se eu descobrir um partido político de gente que não tem certeza que é dono da verdade. Por isso que ele nunca entrou no partido. É quase impossível. Fazendo uma meia-culpa, assim, vamos lá. Vou colocar as nossas profissões, tá? Os jornalistas e os cientistas políticos não entenderam o Bolsonaro? Eu acho que assim, não todos, né? Dá pra falar. Eu acho que muita gente cai na sedução da militância, né? Para jornalista primeiro, quem sou eu para falar para jornalista aqui? Mas eu até estudo muito esse tema de imprensa, né? Acho que tem um momento na vida que você tem que decidir se você quer ser jornalista ou você quer ser um ativista, um militante,
Né? O jornalista é um cara que tem amor pela verdade. Verdade a gente nunca chega, mas a gente tenta chegar, né? Quer dizer, é uma busca. Então você é curioso, você quer ver outro lado, você gosta de ver os dois lados, você ou 3 ou 4, 5 lados, sei lá. Né? Você é um pouco cético, você não está querendo convencer ninguém de uma ideia, você está querendo entender as ideias que vêm de múltiplos espaços na sociedade. Isso é um jornalista, tem amor aos fatos. Né? E fato é um negócio complicado, né? Porque tem a falácia estatística, então você pode pegar um fato, entortar ele um pouco, ele fica verdadeiro, às vezes ele não é verdadeiro, né? Então, assim, cuidar com o que os americanos, aliás, vamos lá, viés de confirmação, não é? Você sempre procurar fontes com as quais você concorda, você sempre procurar, sei lá, estatísticas que favorecem seu argumento, tem uma série de cuidados. Eu gosto muito dessa ideia do jornalismo ligado a fatos e menos opinativo, menos subjetivista, etc. Na ciência, na academia, é um pouco a mesma coisa, certo? Quer dizer, cientista político que começa a defender uma candidatura ou uma outra candidatura e começa a usar grandes palavras e começa a militar, começa a assinar manifesto, bom, aí não dá, né? Aí não é mais cientista político, aí é militante, tá cheio por aí, né? Tá cheio por aí, não só cientista político, é sociólogo, é filósofo. E isso ajudou, Fernando, a não entender? Isso ajudou a... Porque assim, a gente leu várias análises, né? Quase todas as análises de 2 anos atrás, se tu chegasse e falasse pra alguém e falasse assim, olha, o Bolsonaro vai... não vou nem colocar presidente da República, mas vamos lá, o Bolsonaro vai pro segundo turno, as pessoas riam de ti. Não foi entendido esse processo, assim como a chegada do Trump também não foi entendida? Eu acho que tem um processo complexo, né? Muita gente agora já está melhorando, as análises vêm sendo mais sofisticadas, né? O Bolsonaro é um retrato de muita coisa na sociedade brasileira, né? O sentimento de antissistema, a nova política feita em redes sociais, a crise das instituições partidárias tradicionais, quer dizer, um candidato de um partido que não existe, que se comunica via redes, né? Tem uma crise ética brutal no Brasil, né? E uma crise econômica, ou seja, uma sucessão de crises. Aí você tem fenômeno, quer dizer, quando você tem essa sensação de caos no país, você tem um candidato que promete ordem, né, lei e ordem, ele tem um apelo, né? Agora, isso tudo não é suficiente para explicar. Existe, claro, que uma parcela da sociedade importante que tem uma formação cultural conservadora, que teve expressão historicamente recente no Brasil na chamada bancada evangélica, por exemplo, no Congresso, mas nunca teve uma expressão majoritária, agora teve. Né? Você pegar os dados, simplesmente dados, 59% do eleitorado do Brasil, das pessoas no Brasil, são contra a expansão da lei do aborto, a flexibilização da lei do aborto. Né? Se você pegar a maior parte da sociedade é contra cotas raciais, mas é a favor de cotas sociais. Né? Se você vê assim, então você vai pegando os dados, muito do que a gente chama pauta conservadora é majoritária no Brasil. Né? Responde ao que as pessoas acham, né, na sua simplicidade, muitas vezes, sem muita teoria, sobre a vida, sobre a sociedade e tal. Então, quer dizer, isso é democrático, na minha opinião? Não é, porque expressa o pensamento das pessoas. Eu posso não concordar com isso, né? É o meu direito. Mas dizer que não é democrático, daí eu acho que é um caminho um pouco maior. Eu acho que o Bolsonaro deu expressão para N vertentes, inclusive essa, do conservadorismo cultural. Se a gente pegar, a religião teve um papel nessa eleição. Teve um jornal que fez uma pesquisa que é o seguinte, dividiu os municípios brasileiros em 4 grupos. Tá? Os 25% que tem mais população evangélica, o Bolsonaro disparou. Os 25% que tem menos população evangélica, abaixo de 6%, o Haddad ganhou a eleição. Também disparado. Então, só para dar um sinal assim, do papel que a religião teve, a cultura tem. Hoje nós vivemos numa época de guerra cultural, nós temos de um lado a política de identidades, de outro lado o conservadorismo. Quer dizer, o Bolsonaro é um ator da guerra cultural. Quando a guerra cultural toma conta da democracia, nós discutimos mais temas morais, temas éticos, temas religiosos do que programas econômicos. O centro político, Alckmin, Meirelles, etc., que tentou pautar na eleição temas de natureza econômica, etc., política pública, perdeu, ninguém deu bola na campanha. Né? Sim. Então, o Bolsonaro, para sintetizar essa conversa, eu diria assim, ele é um fenômeno muito complexo, né, e que é simplificado, muitas vezes, nessa retórica do fascismo, do nazismo, etc. Isso é uma forma assim, eu não quero entender você, eu não quero nem dizer o seu nome, eu odeio você e ponto final. Bom, aí não dá, né? Aí não é nem militância, isso é gritaria pura, histeria pura, né? Não ajuda para nada. O quanto do PT tem a construção dessa complexidade Bolsonaro?
Eu acho, em primeiro lugar, o PT é um partido que teve um bom desempenho na eleição, fez a maior bancada, levou o Haddad, na minha opinião, um bom candidato ao segundo turno. Enfim, o PT cumpriu um papel relevante na campanha, que pese reduzir um pouco a sua presença no Senado, etc., mas se manteve como um grande partido brasileiro. Na minha visão, ainda é o maior partido brasileiro. Então não é uma catástrofe assim, da esquerda. A esquerda manteve lá seu peso relativo no Congresso, tornou 140 deputados. Né? Agora, assim, o PT, historicamente, ele apostou muito nessa retórica divisiva no Brasil. Né? Eu me lembro que na época do Fernando Henrique era fora FHC. Fora FHC é o neoliberalismo. Fora FHC é o neoliberalismo. Eu escrevi um artigo faz 2 anos ainda para uma revista nacional, defendendo a postulação do Fernando Henrique de participar do encontro de sociologia em Nova York, encontro de sociologia latino-americana, que intelectuais ligados ao PT fizeram abaixo-assinado para ele não ir, porque ele era um golpista, não merecia ir. Então é complicado. Então, depois que o Lula chega no poder, tem a retórica do nunca antes nesse país. Tudo começou em 2003, era antes de 2003, depois de 2003, povo contra elite, nós contra eles, nunca antes um operário, etc. Bom, isto foi criando toxina ideológica na sociedade, foi dividindo a sociedade, vem a reação do outro lado. Um papel de quem está no poder é aproximar. O papel de um presidente da República também é buscar conversar, dialogar com todos, não é? Oposição, tem um papel um pouco de magistrado do país, isso é o papel do estadista. Né? Então eu não debito inteiramente não ao PT, mas acho que o PT cumpriu uma função divisiva, de separar, de dividir, essa lógica do nós contra eles, do amigo-inimigo, não é? E isso, claro, cria toxina, cria reação do outro lado, criou o chamado antipetismo, não é? Antipetismo, e aí o país até hoje está dividido, lulismo, antilulismo. Tem muitas questões aí, né? Tem uma outra questão, os americanos têm uma prática, uma tradição, é o seguinte: o presidente fica 2 anos e sai da política, e continua participando genericamente, né? Cria sua fundação, sua biblioteca, né? Vai em eventos públicos. 2 anos, 2 mandatos? 2 mandatos, 2 mandatos. Mas ele sai da política ativa, ele não tenta voltar ao poder, ele não fica como uma espécie de espírito pairando sobre a política, um fantasma pairando sobre a política. Então é ruim. De alguma maneira o Fernando Henrique fez isso, ele criou a fundação dele, dá uns palpites, escreve textos, escreve artigos, mas ele não está disputando poder, entende? E o Lula, ele fez um outro caminho, quer dizer, ele tenta disputar de novo. Então parece que o país não consegue dar o passo adiante, né? Eu acho, por exemplo, que a figura do Fernando Haddad é uma figura muito positiva, uma nova geração, traz um novo jeito, uma nova maneira, né? Enfim, eu acho que isso faz parte da coragem, da capacidade de um partido, etc., das forças políticas de se renovarem, entende? Então, assim, eu também acho que o lulismo, que teve um papel, o Lula, que tem um papel histórico evidentemente relevante na história do Brasil, talvez ele não soube o momento de ele passar para um outro patamar na política brasileira, né? Se transformar num estadista do país, e não um líder partidário, né? E isso acaba também dividindo a sociedade. Então, nós continuamos discutindo Lula, quem é contra o Lula, a favor do Lula, fica um fantasma na política brasileira. Então eu diria, a retórica divisiva contribuiu, o Bolsonaro, ele é, de certa maneira, essa eleição é, de certa maneira, o resultado de uma história de divisão, de um país que já vem polarizado há muito tempo, né? E também do lulismo, antilulismo. Acho que o Brasil precisa superar isso, inclusive para a esquerda poder se renovar, buscar novas lideranças, buscar um novo discurso. Eu vejo, principalmente pessoas próximas ao Bolsonaro, uma tentativa também de proximidade com os Estados Unidos, aquela troca de tweets, né? Teve a ligação também. O quanto é de parecido ou pode ser de parecido, porque o governo não começou ainda, o governo Bolsonaro e o governo Trump? Olha, o estilo Trump e o estilo Bolsonaro são parecidos, né? Eles têm algo parecido. Que pese o Trump seja uma personagem totalmente diferente. A Fox, Fernando, é a Record agora? Aí tu me pegou. Acho que não tem essa... Não vejo essa eu não assisto a Record, para te falar a verdade, eu nunca assisti, mas eu não vejo esse perfil. Eu não sei se tu viu o vídeo, Fernando, no momento a eleição, às 7 horas da noite do domingo da eleição, sai a boca de urna e praticamente o resultado, né? Porque essa espera do Acre faz com que os votos... Então, acho que quando abre às 7 horas da noite, tem quase 90% dos votos já computados. E a Globo e todos os outros veículos de comunicação já tinham dado o Bolsonaro como presidente. E as pessoas
e aí tem um vídeo que tá o Onix e um monte de gente em volta do Bolsonaro, e eles estão vendo a Record, e a Record demorou um pouquinho para dar a consolidação do resultado, né? A matemática, digamos assim, da eleição. E aí demora algum minutinho e a Record dá, aí eles vibram, mas uma coisa meio constrangida, porque eles já sabiam que era. Mas eles faziam questão de botar ali o canal do Edir Macedo. Eu tô falando da Record porque teve essa proximidade final, que aliás, tu acabou de trazer alguns números pra gente, o quanto essa proximidade do Edir Macedo trouxe votos e... né, Mas deixa eu fazer uma distinção que eu acho importante, quer dizer, o Bolsonaro não tem um partido republicano, o Bolsonaro nem partido tem, quer dizer, os Estados Unidos têm uma direita conservadora estruturada num grande partido histórico, não é? Que tem maioria hoje no Congresso americano, que tem maioria nos estados, não é? Que tem lideranças de vários perfis, não é? Não tem nada a ver com o Bolsonaro nesse sentido, quer dizer, o bolsonarismo não é necessariamente um movimento político, muito menos um partido, quer dizer, e muito menos um movimento que tem uma visão do país, certo? Uma ideologia, não é uma ideologia do Bolsonaro. Há um sentimento difuso que ele soube expressar nesta eleição. Ele é um fenômeno, até agora, ele pode ser que no futuro mude isso, mas até agora ele foi um fenômeno eleitoral, ele conseguiu catalisar sentimentos difusos oriundos de várias áreas, vários setores, vários espaços da sociedade brasileira, né? Mas se você pegar a bancada do PSL na Câmara, por exemplo, eu estava fazendo análise essa semana, tem de tudo ali, menos uma coesão programática. Tem todos esses tipos de perfis, tem celebridades, tem pastores, tem militares, tem políticos de carreira, enfim, se pegar assim, alguém pensa a mesma coisa ali sobre algum assunto, poxa, talvez todos apoiem o Bolsonaro, esse é o único ponto de acordo, né? Agora mesmo teve a proposta de reforma da Previdência, o Major Olímpio aqui, que é o senador eleito do PSL de São Paulo, disse, eu voto contra. Quero dizer que eu voto contra, não quero saber. Então, né, como foi lá o Onix Lorenzoni, disse, eu sou contra. Ele é o próprio, né, o Bolsonaro enquadrou ele, deu uma confusão. Então, assim, não tem coesão esse negócio. Não tem uma retórica. Os Estados Unidos têm um pensamento conservador, estruturado, organizado, anti-identitário, quer dizer, politicamente incorreto, quer dizer, que a Fox News expressa isso, né? De maneira... No Brasil não tem isso, não está organizado esse negócio, né? Você tem sites, você tem, né, movimentos, think tanks, mas você não tem isso estruturado no país, no ponto de vista da comunicação de massa, do processo político, um partido conservador. Não acho, inclusive, que isto acontecerá no Brasil. Não vejo capacidade política, ou seja, visão de país, visão de longo prazo do país, desta liderança política, para fazer isso, para criar um partido republicano no Brasil. Não vejo isso. Não vejo ninguém falando nisso e tal, mas vai que aconteça, né? O futuro a Deus pertence, mas não vejo isso. O Olavo de Carvalho é um elemento? Acho que o Olavo de Carvalho é um intelectual conservador. Eu te confesso, não leio muito, nunca li quase o Olavo de Carvalho, vejo alguns vídeos esparsos dele aí pela internet. Não acho que ele é um, digamos assim, um intelectual influente digamos, numa área muito restrita de think tanks. É legítimo, eu não tenho nem opinião formada sobre o Olavo de Carvalho, não conheço muito dele, não é um intelectual que circula na academia. Mas vamos lá, eu tenderia a dizer assim, é legítimo numa sociedade democrática, acho que ele tem alguma influência sobre o pensamento do Bolsonaro, né, mas está longe de ser um intelectual capaz de originar, digamos, um grande movimento político estruturado. Não consigo ver isso. Eu acho que ele é um intelectual conservador. É relevante, eu acho que se tornou relevante, né? Estava lá o livro dele na mesa do Bolsonaro, naquela entrevista, aquela live que ele fez lá. Mas não consigo dizer mais do que isso. Não é um intelectual com o qual eu tenho nenhuma proximidade. Não. Fernando, uma coisa que a gente viu muito assim, foram os gritos das chamadas minorias, né? Para achar uma palavra, um áudio que fique melhor o entendimento de quem está nos ouvindo. Vamos lá. Gays, mulheres, negros, indígenas... tem algo a temer a partir de 1º de janeiro de 2019? Não vejo, eu acho que, de novo, né, o Brasil primeiro tem uma Suprema Corte, né, que é a guardiã de direitos fundamentais no Brasil, né, e tem uma posição, eu acompanho muito o Supremo no Brasil. O Supremo tem uma maioria, aliás, quase consenso, rigorosamente estabelecido em relação à defesa de direitos fundamentais, né. O tema do aborto, por exemplo, está no Supremo, não está no Congresso. Alguns acham até que deveria estar no Congresso, né, mas está no Supremo. Qualquer direito fundamental no Brasil, por exemplo, liberdade de expressão,
Se alguém quiser mexer com liberdade de expressão no Brasil, tinha até no programa do PT, tinha a regulação da mídia lá, criar um Conselho Nacional de Comunicação. Mesmo que um projeto como esse fosse para o Congresso, fosse aprovado, né, não seria, na minha opinião, mas se fosse, caía no Supremo. Né? O Supremo derrubou ainda a lei de imprensa em 2009. Se você um a um dos direitos, se for suprimido, por exemplo, vamos supor numa loucura, assim, que casamento gay, união civil de pessoas do mesmo sexo fosse de alguma maneira comprometido, proibido, alguma coisa, isso é totalmente fantasmagórico, não vai acontecer isso, mas o Supremo derruba imediatamente, quer dizer, então assim, não vejo esse risco, não vejo, é óbvio que a sociedade, nós vivemos uma sociedade pluralista, então tem visões diferentes sobre todos esses temas. Nós não vamos chegar num acordo cultural, ético, religioso, até numa sociedade pluralista, numa grande sociedade aberta, fraturada eticamente, sobre questões estéticas, sobre o papel da arte contemporânea, sobre os limites do humor, sobre o politicamente correto, sobre o papel do homem e da mulher, o papel da família. Não há consenso cultural. Se você imagina, você é de uma família evangélica tradicional, que acredita no casamento heterossexual, etc. Primeiro, é um direito seu. É evidente que você não tem direito, digamos assim, isso aqui não vai acontecer, é transformar a sua crença privada, né, numa norma pública. Você não vai aprovar no Congresso Nacional algo que deriva da sua crença religiosa. Isso não é... Por isso que o grande filósofo da democracia moderna, que é o John Rawls, dizia assim, o conceito só pode ser político, ele não pode ser cultural, ele não pode ser metafísico. Não vamos chegar num acordo profundo sobre como viver. Né? Então eu diria assim, tem que ficar alerta, a democracia supõe, né, atenção, vigilância, defesa de direitos. Agora, não precisa ir para obsessão, né, para o desespero. Eu acho que as instituições vão tramitar cada projeto, cada proposta, e há um guardião em última instância, que é um poder judiciário independente, que tem lá o Supremo e tem uma Constituição que é muito clara sobre os direitos individuais. Eu gosto de imaginar a resposta que alguém que não concorda com a gente, contigo no caso agora, daria, que seria assim, para um homem, não sei se é hétero, Fernando, não me interessa. Para um homem hétero, branco, e de classe A, B, ou B+, ou AA, é fácil falar isso. O que tu responderia para essa pessoa? Olha, bom, eu primeiro, sociedade é preconceituosa, é evidente que é. Evidente que é. Há múltiplos preconceitos, não é só em relação a negros, em relação a pessoas com homossexuais ou com transexuais, e, enfim, há N tipos de preconceito em nossa sociedade, né? E eles devem ser combatidos, né? Com diálogo, inclusive com legislação, né? em casos, né? Então eu diria assim, se é mais fácil, eu acho que sim. Eu acho que numa sociedade onde você tem preconceitos, eventualmente preconceitos batem mais em certos segmentos, em certas minorias, em certos tipos de identidade ou certos tipos de opção comportamental ou orientação sexual, é evidente que é mais fácil, né? E a gente precisa ter nesse ponto sensibilidade, a gente precisa ter alteridade, a gente precisa saber olhar. O que eu estou tentando te responder é que eu acho que nós vivemos nessa nossa época uma evolução da sociedade de direitos. Nesse ponto de novo, vou citar o Barack Obama, que quando ele faz aquele discurso em Selma, lá naquela ponte, comemorando 50 anos da travessia do Martin Luther King, os direitos civis, foi em 2015, se não me engano, ele diz assim, vem cá, vamos olhar a história como filme, não como fotografia. Vamos pensar o que era na América viver como um casal homossexual há 50 anos atrás e o que é hoje. Uma mulher que podia ser secretária e agora pode ser CEO. Eu estou assistindo aquele seriado fantástico, como é que é, Mad Men. Sim. E a gente vê como as mulheres eram tratadas em 1960, não sei se aquilo é um pouco exagerado, mas a discriminação era brutalmente maior. É óbvio que existe hoje ainda, certo? Mas nós estamos num processo de evolução. A Suprema Corte americana recentemente legalizou o casamento gay, né? E você vai avançando, e eu não acredito que a sociedade vai, como um todo, admitir retrocessos, né, numa cultura de igualdade, respeito às mulheres. Ainda tem, evidentemente, defasagem em termos de remuneração, por exemplo, mas vem avançando, vem ocupando espaço na política. Por exemplo, nesse ano, nessas eleições, nós tivemos um crescimento de 50% da representação feminina no Congresso. Ela ainda é pequena, ela ainda é um pouco mais de 15%, mas cresceu 50% nas últimas eleições, né? Tem muitas ações por nós, vamos
30% do fundo partidário para financiar candidaturas de mulheres, por exemplo, né? Nós temos, enfim, a sociedade vai criando mecanismos de inclusão, né? E evidentemente todos eles exigem vigilância, respeito. Então não é quem seria eu para negar a existência de preconceito, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que nós vivemos uma época de afirmação de direitos, né? Esse processo é gradual, não é? E supõe diálogo, supõe convencimento, e não acho que nós vamos ter retrocesso nisso. Eu acho que nós temos o que pode acontecer, quer dizer, a discussão de políticas públicas no detalhe, né? A tal da pauta conservadora, na minha visão, não vai mexer nesses temas, nos temas ligados a direitos fundamentais. E se mexer, as instituições vão rechaçar, né? Em última instância, o próprio Supremo. Perfeito. Para acabar, o próximo presidente do Brasil em 2022 é o Bolsonaro, reeleito? Mas aí tu me pegou, tia. Eu acho que não, acho que está muito cedo ainda. É a minha impressão, quer dizer, o Bolsonaro deu um toque, assim, né, na campanha de que ele era contra a reeleição e que contra ele a reeleição. A reeleição e que ele eventualmente mandaria um projeto, ou estimularia ou apoiaria um projeto no Congresso, terminando com a reeleição. A minha visão pessoal, eu vou, inclusive, defender essa posição publicamente, que nós deveríamos ter um mandato de 5 anos sem reeleição, tá? Então, como vários países têm adotado. Então, você evita que o cara já entre pensando na reeleição, você entra com o cara pensando no legado, que é onde o presidente deveria focar seu governo, né? Então, eu não vejo, eu acho que assim, agora, se o Bolsonaro chegar em 2022, se tiver reeleição ainda, se ele tiver feito um grande governo, que a sociedade apoia, ele tem condições de ser candidato de novo, porque ele fez um bom governo, né? Mas, digamos assim, primeiro tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? O que eu apenas queria ressaltar, Potter, é o seguinte: nós vamos ter um governo muito mais, a minha aposta, tá? Muito mais, pelo que eu estou vendo, muito mais pragmático e moderado do que muito se imaginou durante a campanha. Agora mesmo estava observando a discussão da Previdência, o Bolsonaro diz assim, não, vamos ver o que aprova no Congresso. Ele não tem uma proposta da cabeça dele que ele vai lá e enfia a goela abaixo, não tem isso. Ele até disse, quem sabe a gente trabalha com 61 anos de idade mínima e tal, então vamos ver o que passa no Congresso, né? Porque a democracia, sim, não é um problema, não é o que eu penso, o que eu imponho, o que eu imputo de cima para baixo, é onde eu consigo produzir consensos, né, entre as instituições do sistema partidário ou mesmo na sociedade, né? Eu acho que a democracia, ela demanda um pragmatismo por parte de quem ocupa posições de poder. Isso aconteceu com o PT. Isso aconteceu com o PT, com a esquerda foi incorporada à democracia plenamente nos anos 80, nos anos 90, ficou 13 anos no governo, fez políticas importantes, falhou em muitas políticas, se adaptou ao sistema para o bem e para o mal. Isso vai acontecer também com a direita conservadora. A minha perspectiva é essa, né? Agora, se ele chegar tão bem em 2022 ao ponto de poder ser um candidato competitivo, né? Assim será. Assim será, né? Mas tem muita água para rolar ainda. Fernando Schiller, cientista político e professor, muito obrigado pelo carinho, pelos esses minutos, quase 40 minutos com a gente aqui conversando, com ideias grande claras. Prazer, Potter. Grande prazer aí. Se vocês discordarem... É sempre bom falar com a terrinha, a nossa terra aí. Para quem não sabe, ele é gaúcho, né? Tu é de qual cidade, Fernando? Eu sou de Porto Alegre. Com esse sotaque aqui eu não tenho como enganar, né? É verdade, não tem jeito nenhum. Tem razão. Eu, um cara que fui criado no Alegrete, não notei isso. Quando eu falo com as pessoas do Alegrete, eu já falo parecido com o Alegrete. Para quem tá ouvindo a gente, sei lá, no Rio Grande do Norte, o Alegrete é uma cidade no oeste do Rio Grande do Sul, próximo da Argentina, do Uruguai, e é o maior município do estado em extensão de terra. O Alegrete, para mim, tinha que ser a capital do Rio Grande. Já foi, acho que uma tarde foi, pelo menos. Uma tarde. Dividiu com outras cidades. Fernando, obrigado, tá? Pelo carinho. Um abraço. Até mais. Tchau. Este foi mais um Potter Entrevista, segunda temporada, Bolsonaro, 2 pontos. E agora, a gente teve o Fernando Schiller por aqui. Muito obrigado, Carlos Couto, pela gravação e edição. A gente também tá em Gaúcha ZH, tá no Spotify, tá no SoundCloud, tá no seu... Como tem um RSS ali, isso se espalha também para todas as plataformas de podcasts aí, da Apple e do sistema Android. Muito obrigado. Espalhe a gente, concordando ou discordando, porque aqui nesse podcast a gente pergunta e as pessoas conseguem responder até acabar a resposta. Olha só, hein? Que coisa inacreditável, né? São 2 ouvidos e uma boca, né? É assim que vai ser. Tchau.